Imagine uma tempestade violenta em pleno Rio de Janeiro. Uma mulher desesperada, sem dinheiro, sem perspectivas, se refugia no hotel mais luxuoso do Brasil. E, de repente, uma voz masculina ecoa atrás dela. Dê a ela a suíte ao lado da minha. Luciano Vasconcelos, bilionário poderoso, dono de um império. Mas, com um segredo que poucos conhecem, ele tem uma condição cardíaca que pode matá-lo a qualquer momento. E ele faz uma proposta chocante para Isadora. Quero que você tenha um filho meu, em troca de 5 milhões de reais. Mas o que começou como um acordo frio de negócios se transforma na paixão mais avassaladora que você já viu. Ele implora por ela, pede em casamento, mas ela recusa, e quando tudo parecia perdido, uma tragédia acontece. Bebês prematuros lutando pela vida. Luciano desmaia no hospital. Essa história vai te arrepiar do começo ao fim. Se inscreva agora e ative o sininho para não perder nenhum episódio dessa saga emocionante. E me conta nos comentários. De qual cidade você está assistindo? Quero saber se tem gente do Brasil inteiro aqui comigo. Se acomoda bem confortável e vamos descobrir juntos se o amor consegue vencer tudo. A história mais incrível que você vai ouvir hoje começa agora. Isadora Ribeiro ajustou o blazer cinza pela terceira vez, enquanto olhava para o prédio espelhado à sua frente. São Paulo parecia ainda mais intimidadora sob o céu carregado de dezembro, e ela sabia que estava prestes a jogar sua última cartada. Aos 32 anos, havia construído um escritório de arquitetura de interiores em Florianópolis, que era sua vida inteira. Cada projeto, cada cliente conquistado com sangue, suor e noites sem dormir. A reunião com a construtora Atlântica havia sido marcada há 3 meses. Eles procuravam um escritório para desenvolver os interiores de um complexo residencial de luxo na Barra da Tijuca. O contrato representava quase 2 milhões de reais, dinheiro suficiente para salvar seu escritório da falência iminente. Senhora Ribeiro, a recepcionista a chamou com um sorriso profissional. Eles estão prontos para recebê-la. Isadora entrou na sala de reuniões carregando sua apresentação e todo o peso da esperança. Durante 40 minutos, ela expôs suas ideias com a paixão de quem sabia que aquela era sua chance de sobreviver. Mostrou projetos anteriores, explicou sua visão de sustentabilidade e sofisticação. Demonstrou como poderia maximizar os espaços sem perder a elegância. Os 5 executivos à mesa a ouviram em silêncio. Sorrisos educados, cabeças que balançavam em aprovação. Mas algo no ar estava errado. Muito interessante, Isadora, disse o diretor comercial ao final. Vamos analisar todas as propostas e retornamos em breve. Ela conhecia aquele tom. Era o mesmo que havia escutado de outros clientes nos últimos meses. Polido, mas final. Ao sair do prédio, as primeiras gotas de chuva começaram a cair. Em poucos minutos, o temporal típico do verão carioca transformou as ruas em rios. Isadora correu em direção ao primeiro abrigo que encontrou, o lobby do Copacabana Palace. O hotel mais icônico do Rio de Janeiro a recebeu com sua elegância atemporal. Mármore branco, lustres de cristal e o som suave de um piano criavam uma atmosfera que contrastava completamente com o caos lá fora. Isadora se sentiu pequena e deslocada, com o cabelo molhado e a roupa amarfanhada. Posso ajudá-la? Perguntou o concierge, um homem elegante de meia-idade que tentava disfarçar o olhar de desaprovação ao examinar sua aparência. Só estou esperando a chuva passar. Isadora murmurou, tentando se recompor. Receio que todos os hotéis da Zona Sul estejam lotados. É época de festa de fim de ano e com esse temporal... Ele deixou a frase no ar, claramente sugerindo que ela deveria procurar outro lugar. Foi então que uma voz grave ecoou atrás dela. Dê a ela a suíte ao lado da minha. Coloque na minha conta. Isadora se virou e sentiu o ar fugir dos pulmões. O homem era alto, ombros largos, vestindo uma camisa social branca e calça de alfaiataria que gritavam exclusividade. Mas foram os olhos que a hipnotizaram, castanhos escuros, intensos, estudando-a como se ela fosse um quebra-cabeças fascinante. Ela o reconheceu imediatamente.
Luciano Vasconcelos, fundador da Agrotech Brasil, uma das maiores empresas de tecnologia agrícola do país. Forbes, revistas de negócios, programas de televisão. Seu rosto era onipresente no mundo empresarial brasileiro. Não preciso de caridade, Isadora disse rapidamente, sentindo o calor subir pelas bochechas. Luciano sorriu, e o gesto transformou completamente sua expressão séria. Não é caridade. Sou um péssimo conversador ao telefone, e tenho 3 ligações internacionais nas próximas 2 horas. Você me pareceu muito mais interessante. Ela deveria ter dito não. Deveria ter agradecido educadamente e saído na chuva. Mas algo na maneira como ele a olhava, direta mas respeitosa, fez com que ela o seguisse até o elevador privativo. A cobertura era deslumbrante. Janelas do chão ao teto ofereciam uma vista panorâmica de Copacabana sob a tempestade. A decoração misturava modernidade com elementos brasileiros, madeiras nobres, arte contemporânea, plantas tropicais que pareciam esculturas vivas. Luciano serviu 2 caipirinhas com cachaça artesanal e se acomodou na poltrona em frente a ela. Então, ele disse, os olhos nunca deixando-os dela. Você costuma aceitar convites de estranhos durante tempestades? Apenas quando eles parecem menos perigosos que a chuva lá fora, Isadora respondeu, surpresa com sua própria coragem. Eles conversaram por horas. Literatura, arquitetura, viagens, sonhos. Luciano tinha uma inteligência afiada e uma curiosidade genuína que ia muito além dos artigos superficiais que ela havia lido sobre ele. Quando ela mencionou seu escritório em Florianópolis, ele inclinou a cabeça ligeiramente. Ribeiro Arquitetura. Você apresentou para a Atlântica hoje, não foi? O estômago de Isadora despencou. Como você sabe? Tenho participação na empresa. Assisti à reunião por videoconferência. Ele tomou um gole da caipirinha. Sua proposta foi a melhor, mas eles já haviam decidido pelo escritório de São Paulo antes mesmo das apresentações começarem. Então por que me fizeram vir até aqui? A voz dela saiu mais frágil do que gostaria. Protocolo. Precisavam justificar a escolha mostrando que analisaram outras opções. Luciano se inclinou para a frente. Mas vi algo na sua apresentação, na sua paixão. Foi autêntico. O silêncio se estendeu entre eles enquanto a chuva continuava batendo nas janelas. Isadora sentia como se o mundo estivesse desmoronando ao seu redor mais uma vez. Luciano se levantou e caminhou até a janela, observando a cidade iluminada sob a tempestade. Ficou em silêncio por um longo momento, antes de se virar para ela. Tenho uma proposta. Diferente. Pessoal. Isso soa como início de filme de terror. Isadora tentou brincar, mas sua voz estava tensa. Ele sorriu brevemente. Talvez seja, ou talvez seja o início de algo que poderia salvar nós dois. Luciano voltou para a poltrona, mas desta vez se inclinou para a frente, as mãos entrelaçadas. Tenho 35 anos e construí um império que vale mais de R$1 bilhão. Mas tenho uma condição cardíaca hereditária que pode se agravar com o tempo. Não tenho família próxima, não tenho herdeiros, e comecei a pensar no que acontecerá com tudo isso quando eu não estiver mais aqui. O coração de Isadora acelerou. Ela não sabia onde aquela conversa ia dar, mas sentia que algo estava prestes a mudar para sempre. Já pensei em adoção, em programas de fertilização, mas sempre esbarrei na mesma questão. Eu quero que meu filho tenha uma mãe extraordinária, alguém inteligente, determinada, íntegra. Seus olhos encontraram os dela. Alguém como você. Luciano, eu não entendo. Estou propondo um acordo. Sua voz era calma, mas determinada. Quero que você tenha um filho meu. Um acordo legal, claro, com todas as proteções necessárias. Em troca, investirei 5 milhões no seu escritório, cobrindo todas as despesas médicas e garantindo o futuro da criança. Isadora se levantou bruscamente, quase derrubando o copo. Você está falando sério? Completamente. Luciano também se levantou. Não estou comprando você, Isadora. Estou propondo uma parceria. Você continuaria sendo livre, independente.
A única diferença é que, no final, teríamos criado algo extraordinário juntos. E você acha que eu consideraria isso apenas por dinheiro? A voz dela estava mais alta agora, misturando indignação com algo que não conseguia identificar. Não, ele disse suavemente. Acho que você consideraria porque está lutando para salvar algo que construiu com suas próprias mãos, assim como eu fiz. E porque, no fundo, talvez você também sinta que está na hora de algo novo na sua vida. O silêncio que se seguiu foi denso, carregado de possibilidades não ditas. Lá fora, a tempestade começava a diminuir, mas dentro do apartamento, outra tempestade estava apenas começando. Preciso pensar. Isadora sussurrou. Claro. Luciano pegou um cartão na mesa lateral e escreveu algo no verso. Meu número pessoal. Não há pressa, mas quando decidir, seja qual for a decisão, me ligue. Isadora pegou o cartão, seus dedos roçando brevemente os dele. A eletricidade do toque a surpreendeu. A suíte está à sua disposição pelo tempo que precisar, ele disse, caminhando em direção à porta. E Isadora? Ela olhou para ele. Independente da sua decisão sobre minha proposta, vou garantir que você tenha uma oportunidade real com a Atlântica. Você merece. Depois que ele saiu, Isadora se sentou no sofá, olhando para o cartão em suas mãos. O nome Luciano Vasconcelos estava impresso em letras elegantes, e no verso, com uma caligrafia firme, ele havia escrito: para decisões que mudam tudo, incluindo não decidir. Ela caminhou até a janela e observou a cidade se acalmando após a tempestade. As luzes de Copacabana refletiam nas poças d'água, criando um mosaico de possibilidades infinitas. Pela primeira vez em meses, Isadora não sabia exatamente o que sentia. Medo, certamente. Indignação, talvez. Mas havia algo mais, algo que ela não ousava nomear. A maneira como Luciano a havia olhado, como se realmente a visse, não apenas como alguém precisando de ajuda, mas como alguém digna de ser escolhida. Aquela noite, deitada na cama mais confortável em que já havia dormido, Isadora ficou acordada ouvindo o som distante das ondas. Suas economias estavam no vermelho, seu escritório há meses da falência, sua vida cuidadosamente construída desmoronando. E agora havia aquela proposta impossível de um homem que havia entrado em sua vida como um raio durante uma tempestade. Ela fechou os olhos, o cartão ainda em suas mãos, e tentou imaginar como seria acordar amanhã, sabendo que teria que tomar a decisão mais importante de sua vida. Do lado de fora, o oceano continuava seu ritmo eterno, indiferente às tempestades humanas que vinham e passavam, mas sempre mudando a paisagem. No andar de cima, Luciano estava na varanda de sua cobertura, um copo de uísque nas mãos, olhando para a mesma cidade. Ele havia construído seu império calculando riscos, analisando variáveis, tomando decisões racionais. Mas pela primeira vez em anos, havia feito algo completamente impulsivo. Havia algo em Isadora Ribeiro que o havia atingido como um soco no estômago. A maneira como ela havia defendido seu trabalho, a paixão em seus olhos quando falava de arquitetura, a dignidade com que havia enfrentado a rejeição. Ela era real de uma forma que ele havia quase esquecido que existia. A proposta havia saído de sua boca antes mesmo que ele pudesse analisar completamente. E agora, observando a cidade se aquietar após a tempestade, Luciano se perguntava se havia acabado de cometer o maior erro ou a maior aposta de sua vida. Uma coisa ele sabia com certeza. Isadora Ribeiro havia mudado algo nele no momento em que entrou naquele lobby molhada pela chuva. E independente do que acontecesse a seguir, ele nunca mais seria o mesmo. A noite carioca se estendia diante deles, cheia de promessas não feitas e futuros não escritos. E em 2 quartos do Copacabana Palace, 2 pessoas ficaram acordadas até tarde, cada uma se perguntando se ter coragem de dizer sim, às vezes significa primeiro ter coragem de dizer não à vida que sempre conheceram. 3 dias depois, Isadora estava de volta a Florianópolis, mas a ilha que sempre havia sido seu refúgio agora parecia estranha. O voo de volta havia sido turbulento, assim como seus pensamentos.
Cada vez que fechava os olhos, via o rosto de Luciano. Ouvia sua voz propondo algo que parecia saído de um romance impossível. O escritório da Ribeiro Arquitetura ocupava o segundo andar de um sobrado colonial no centro histórico da cidade. As paredes de tijolo à vista e as janelas amplas que davam vista para a catedral sempre haviam sido sua fonte de inspiração. Mas agora, ao subir as escadas familiares, Isadora sentia um peso no peito. Sobre sua mesa, uma pilha de contas vencidas a esperava como soldados em formação de batalha. IPTU atrasado, fornecedores cobrando, funcionários que há 2 meses não recebiam o salário completo. Mariana, sua sócia e melhor amiga desde a faculdade, havia deixado um bilhete. Precisamos conversar. Urgente. Isadora se deixou cair na cadeira e olhou ao redor do espaço que havia construído tijolo por tijolo. Cada móvel havia sido escolhido a dedo. Cada projeto nas paredes representava noites de trabalho árduo e sonhos realizados. Como havia chegado àquele ponto? Isa! A voz de Mariana ecoou da escada. Você voltou. Mariana Costa era tudo o que Isadora não era. Loira, extrovertida, otimista por natureza. Aos 31 anos, havia aberto mão de uma carreira promissora em uma grande construtora para se juntar à amiga na aventura empreendedora. Mari, sobre as contas? Não. Mariana levantou a mão. Primeiro me conta como foi o Rio. Pelo menos me diga que temos o contrato da Atlântica. O silêncio de Isadora foi resposta suficiente. Merda. Mariana se sentou na cadeira em frente à mesa. Quanto tempo temos? 6 semanas, talvez 2 meses, se conseguirmos negociar os prazos com os fornecedores. E depois? Depois fechamos as portas. O silêncio que se seguiu foi pesado. 8 anos de sociedade, de sonhos compartilhados, de pequenas vitórias e grandes frustrações. Tudo se resumia àquelas 6 semanas. Tem mais uma coisa, Isadora disse, sua voz quase um sussurro. Aconteceu algo no Rio. Nas próximas 2 horas ela contou tudo. O encontro com Luciano, a proposta impossível, a noite insone no Copacabana Palace. Mariana a ouviu em silêncio, os olhos se arregalando progressivamente. Espera aí, disse Mariana quando Isadora terminou. O Luciano Vasconcelos te propôs ter um filho com ele em troca de 5 milhões? Quando você fala assim, soa ainda mais absurdo. Absurdo? Mariana se levantou. Isa, o cara é bilionário, lindo, e aparentemente não é um psicopata. Qual é o problema? O problema é que ele está propondo que eu venda meu útero. Não, ele está propondo uma parceria. Uma parceria que salvaria nosso escritório, garantiria o futuro do bebê e te daria a chance de ser mãe. Mariana fez uma pausa. Isa, você sempre quis filhos. Era verdade. Aos 32 anos, Isadora havia dedicado tanto tempo à carreira que a maternidade havia ficado em segundo plano. Mas em momentos quietos, quando via famílias passeando pela Lagoa da Conceição, sentia uma pontada de vazio. E se ele mudar de ideia? E se decidir que quer tirar a criança de mim? E se? Mariana voltou a se sentar. Isa, você está com medo. Eu entendo. Mas quando foi a última vez que você fez algo só porque queria, não porque era seguro? Naquela noite, Isadora caminhou pela Lagoa da Conceição. A lua cheia refletia na água calma, e casais de namorados dividiam bancos ao longo da orla. Ela tirou o celular do bolso várias vezes, olhou para o número de Luciano, mas sempre guardava sem discar. 2 semanas se passaram. As contas continuaram chegando, os clientes continuaram cancelando projetos, e a realidade da falência se tornava mais concreta a cada dia. Mariana havia conseguido uma proposta de emprego em Curitiba, uma saída honrosa antes que o barco afundasse completamente. Foi numa quinta-feira cinzenta que o telefone tocou. Ribeiro Arquitetura. Isadora atendeu, tentando manter o profissionalismo apesar de tudo. Isadora? É Luciano. O coração dela parou por um segundo. 2 semanas de silêncio, e agora sua voz, grave e familiar, atravessava a linha telefônica
como uma âncora sendo jogada ao mar. Luciano. Ela não sabia mais o que dizer. Sei que você precisa de tempo para pensar, mas gostaria de fazer uma proposta diferente. Que tal vir passar um fim de semana na minha fazenda? Sem pressão, sem decisões. Apenas para nos conhecermos melhor. É em Tiradentes, interior de Minas. Um lugar tranquilo. Você poderia ver como vivo, entender melhor quem sou além dos negócios. E eu gostaria de conhecer a mulher por trás da arquiteta brilhante. Isadora fechou os olhos. Por que está fazendo isso? Porque desde que você saiu do hotel, não consegui parar de pensar em você. E não é só sobre a proposta, Isadora. É sobre você. 3 dias depois, Isadora estava na estrada para Tiradentes. Havia alugado um carro em Belo Horizonte e dirigido pelas montanhas mineiras tentando organizar os pensamentos. A paisagem mudava gradualmente, de cidade para interior, de pressa para serenidade. A fazenda Santa Clara ficava a 15 quilômetros da cidade histórica, escondida entre morros cobertos de mata atlântica. O portão de madeira se abriu para revelar uma estrada de terra que serpenteava entre eucaliptos até chegar à casa principal. Isadora parou o carro e apenas observou. A construção era uma mistura perfeita de colonial e contemporâneo. Paredes de pedra, varandas amplas com rede de dormir, jardins que pareciam ter crescido naturalmente ao redor da estrutura. Era rústico, mas sofisticado. Acolhedor, mas imponente. Luciano apareceu na varanda vestindo jeans e uma camisa de linho branca, os pés descalços. Estava tão diferente do executivo de terno que ela havia conhecido no Rio que por um momento achou que havia se enganado de lugar. Bem-vinda à minha sanidade, ele disse, descendo os degraus para ajudá-la com a bagagem. É lindo, Isadora murmurou, ainda absorvendo a vista. Comprei este lugar há 5 anos, quando precisei sair de São Paulo por um tempo. Estava no limite do burnout e um médico me disse que ou eu parava ou meu coração parava por mim. Eles caminharam em direção à casa. Isadora notou que ele mancava levemente. Acidente de cavalo, ele explicou, percebendo seu olhar. Descobri que crescer rico em apartamento não prepara ninguém para a vida no campo. O interior da casa era ainda mais impressionante. Vigas de madeira no teto, lareira de pedra, móveis que misturavam peças antigas com design contemporâneo. Era exatamente o tipo de projeto que Isadora sonhava em criar. Quem fez a decoração? Ela perguntou, passeando os olhos pelos detalhes. Eu mesmo. Levei 2 anos, comprei algumas coisas erradas, mudei de ideia 1000 vezes. Luciano sorriu. Acho que você teria feito muito melhor. Eles passaram a tarde caminhando pela propriedade. Luciano mostrou a horta orgânica, o pomar, a pequena destilaria onde produzia cachaça artesanal. Havia uma simplicidade em seus gestos, uma conexão genuína com aquele lugar que contrastava completamente com a imagem do empresário implacável. Como você consegue conciliar isso com a empresa? Isadora perguntou enquanto se sentavam na varanda para ver o pôr do sol. Trabalho remotamente 3 dias por semana. Descobri que as melhores decisões vêm quando tenho espaço para pensar. Ele serviu 2 copos da cachaça que haviam provado na destilaria. E você? Como começou na arquitetura? Isadora contou sobre a infância em Florianópolis, filha de uma professora e um marceneiro. Como descobriu a paixão por transformar espaços ainda criança, reorganizando constantemente seu quarto. A faculdade com bolsa de estudos, os primeiros empregos, a decisão arriscada de abrir o próprio escritório. Meus pais acharam que eu tinha enlouquecido quando larguei um emprego estável para abrir a empresa, ela disse. Especialmente meu pai. Ele sempre foi mais prático, mais conservador. E agora? O que eles diriam sobre minha proposta? Isadora riu, mas havia tristeza no som. Meu pai faleceu há 3 anos, câncer. Minha mãe. Ela diria para eu seguir meu coração, mas também para não ser ingênua. Sábia mulher. Ela sempre me ensinou que as melhores oportunidades vêm disfarçadas de problemas impossíveis. Eles jantaram na varanda, sob um céu estrelado que Isadora havia esquecido que existia.
Luciano cozinhou pessoalmente um risoto de cogumelos que estava surpreendentemente delicioso. Mais um talento escondido? Ela perguntou. Necessidade. Aqui não tem delivery. Ele sorriu. E descobri que cozinhar é meditativo. Especialmente depois de um dia difícil de reuniões por videoconferência. Conforme a noite avançava, a conversa se aprofundava. Luciano contou sobre a condição cardíaca que havia herdado do pai, sobre como a consciência da mortalidade havia mudado suas prioridades. Isadora falou sobre o medo do fracasso, sobre como havia investido tudo de si no escritório que agora estava desmoronando. Posso fazer uma pergunta pessoal? Luciano disse quando se acomodaram na sala, o fogo crepitando na lareira. Mais pessoal que propor ter um filho comigo? Isadora sorriu. Por que nunca casou? Nunca teve filhos? A pergunta a pegou desprevenida. Ela bebeu um gole de vinho antes de responder. Nunca encontrei alguém que quisesse construir algo comigo, não apenas comigo. A maioria dos homens que conheci queriam que eu fosse o complemento da vida deles, não uma parceira. E agora? Não tem ninguém? Terminei um relacionamento de 3 anos há 8 meses. Ele queria que eu vendesse o escritório e me mudasse para São Paulo para acompanhar a carreira dele. Isadora fez uma pausa. Foi quando percebi que ele nunca havia realmente me visto. Luciano assentiu lentamente. Eu sei como é isso. A sensação de ser reduzido a uma função, a um papel que os outros esperam que você desempenhe. Quando se levantaram para ir dormir, havia uma tensão no ar que não existia antes. Não sexual, mas emocional. Uma proximidade que havia se desenvolvido naturalmente durante aquelas horas de conversa. Isadora, Luciano disse quando chegaram ao corredor onde ficavam os quartos. Quero que você saiba que, independente da sua decisão, estes foram os dias mais reais que tive em muito tempo. Ela o olhou nos olhos, procurando sinais de manipulação, de falsidade, mas encontrou apenas sinceridade. Para mim também, ela admitiu. No dia seguinte, eles visitaram Tiradentes. Caminharam pelas ruas de pedra, visitaram igrejas históricas, almoçaram em um restaurante que servia comida mineira tradicional. Luciano conhecia os comerciantes locais, cumprimentava as pessoas pelo nome. Não era o turista rico fazendo caridade, era alguém que genuinamente pertencia àquele lugar. Como consegue ser tão diferente aqui? Isadora perguntou enquanto compravam doces em uma confeitaria centenária. Porque aqui eu não preciso ser o CEO da Agrotech. Posso ser apenas o Luciano que gosta de acordar cedo para ver o nascer do sol. Na volta para a fazenda, ele parou o carro em um mirante que oferecia vista panorâmica do vale. Isadora, preciso ser honesto sobre uma coisa. O coração dela acelerou. O quê? Quando fiz aquela proposta no Rio, eu pensei que estava sendo racional, prático. Mas agora... Ele se virou para olhá-la. Agora sei que foi meu coração falando, não minha cabeça. O que isso significa? Significa que eu quero aquela criança sim, mas também quero você. Não como parte de um acordo, mas como parte da minha vida. O silêncio se estendeu entre eles. Isadora sentia como se estivesse à beira de um precipício, e qualquer movimento que fizesse mudaria tudo para sempre. Luciano. Não precisa responder agora. Só queria que soubesse. Naquela noite, depois do jantar, eles se sentaram na varanda mais uma vez. A noite estava mais fresca, e Luciano havia acendido uma fogueira no jardim. O som dos grilos criava uma sinfonia natural que envolvia a propriedade. Posso te contar um segredo? Isadora disse olhando para as chamas. Claro. Desde que cheguei aqui pela primeira vez em meses não pensei no escritório falindo. Não me senti como uma fracassada. Me senti... completa. Luciano se virou para ela. E o que isso significa? Isadora respirou fundo. Significa que sim. Aceito sua proposta. O sorriso que se espalhou pelo rosto de Luciano foi como o amanhecer, lento, caloroso, transformador. Mesmo sabendo que é loucura? Ele perguntou. Especialmente sabendo que é loucura.
Ela sorriu de volta. Mas quero fazer isso direito. Quero nos conhecer melhor, construir algo real antes do bebê. Luciano assentiu. Quanto tempo você precisa? Alguns meses, para terminar as coisas em Florianópolis, para termos certeza. E depois? Depois vemos o que acontece. Eles selaram o acordo não com um contrato, mas com um abraço. E pela primeira vez desde que se conheceram, Isadora sentiu que talvez, apenas talvez, estivesse tomando a melhor decisão de sua vida. Na manhã seguinte, enquanto fazia as malas para voltar a Florianópolis, Isadora olhou pela janela do quarto e viu Luciano alimentando os cavalos. Havia algo peaceful na cena, algo que fazia seu coração acelerar de uma forma completamente nova. Ela não sabia o que o futuro reservava, mas pela primeira vez em muito tempo estava ansiosa para descobrir. 2 meses depois, Isadora estava empacotando os últimos itens de seu apartamento em Florianópolis. As caixas espalhadas pelo chão contavam a história de uma vida sendo cuidadosamente desmontada para ser reconstruída em outro lugar. Mariana havia aceitado a proposta em Curitiba e o escritório Ribeiro Arquitetura havia fechado suas portas na semana anterior, não em falência, mas em uma transição planejada. Luciano havia cumprido sua palavra. O investimento chegou exatamente quando prometido, permitindo que ela quitasse todas as dívidas e ainda garantisse uma reserva para o futuro. Mas mais importante que o dinheiro havia sido a maneira como ele conduziu todo o processo, com transparência, respeito e uma paciência que a surpreendia diariamente. Tem certeza de que é isso que você quer? Mariana perguntou pela 10ª vez, observando a amiga dobrar suas roupas favoritas. Mari, você já me fez essa pergunta ontem, anteontem e na semana passada. Isadora sorriu. A resposta continua sendo sim. É que ainda parece surreal. Você, a mulher mais independente que eu conheço, se mudando para São Paulo para morar com um bilionário que mal conhece. Não estou me mudando para morar com ele porque ele é bilionário. Estou me mudando porque... Isadora fez uma pausa, procurando as palavras certas. Porque algo mudou em mim naquele fim de semana em Tiradentes. Algo que eu nem sabia que estava perdido. Durante as últimas 8 semanas, ela e Luciano haviam conversado todos os dias. Ligações que começavam sobre detalhes práticos e se estendiam por horas, falando sobre tudo e nada. Ele havia visitado Florianópolis 2 vezes, sempre respeitoso, sempre presente sem ser invasivo. Na primeira visita, conheceu Mariana, que depois confessou para Isadora. Ok, eu estava preparada para não gostar dele. Mas o homem é genuíno, Isa. E a maneira como ele olha para você é como se você fosse a coisa mais preciosa do mundo. O apartamento de Luciano em São Paulo ocupava 2 andares de um edifício nos Jardins, com vista panorâmica para o Parque Ibirapuera. Quando Isadora chegou pela primeira vez, carregando apenas 2 malas e o coração cheio de expectativas nervosas, foi recebida por ele e por Dona Carmen, a governanta que cuidava do apartamento há mais de uma década. Dona Isadora. Carmen a abraçou como se fosse uma filha que voltava para casa. O senhor Luciano não fala de outra coisa há semanas. Preparei o quarto da suíte master para a senhora, mas se não gostar temos outros. Carmen, Luciano interveio sorrindo. Deixa ela respirar primeiro. O apartamento era elegante, sem ser ostensivo. Tons terrosos, obras de arte brasileira, plantas que criavam pequenos oásis de verde pelos cômodos. Havia algo masculino no estilo, mas não frio. Era o tipo de espaço que Isadora imediatamente quis redesenhar. Não porque estava ruim, mas porque via o potencial de torná-lo ainda mais acolhedor. O que acha? Luciano perguntou, observando-a examinar os ambientes com olhar profissional. É lindo, mas parece que está esperando alguém para torná-lo realmente um lar. Ela se virou para ele. Podemos fazer algumas mudanças? O sorriso que se espalhou pelo rosto dele foi resposta suficiente. Nas semanas seguintes, eles estabeleceram uma rotina que surpreendeu Isadora por sua naturalidade. Luciano trabalhava no escritório 3 dias por semana e em casa nos outros 2.
Ela havia montado um pequeno ateliê no quarto de hóspedes, onde desenvolvia projetos freelance e, secretamente, redesenhava espaços do apartamento. As manhãs começavam com o café da manhã juntos na varanda, onde Luciano lia relatórios financeiros e Isadora folheava revistas de arquitetura. Não eram conversas profundas, apenas o tipo de intimidade doméstica que se desenvolve quando duas pessoas aprendem a dividir o mesmo espaço. Posso fazer uma pergunta? Isadora disse numa manhã de quinta-feira, 3 semanas depois de sua mudança. Sempre. Quando vamos começar? O processo médico, quero dizer. Luciano baixou o tablet e a olhou diretamente. Quando você se sentir pronta. Não há pressa. Mas você não quer acelerar? Você tem 35 anos. Eu tenho 32. Isadora. Ele estendeu a mão e tocou a dela levemente. Não estamos correndo contra o tempo. Estamos construindo algo. E construções sólidas precisam de fundações sólidas. Foi naquela tarde que ela decidiu. Não por pressão ou ansiedade, mas porque pela primeira vez se sentia verdadeiramente segura. Segura com ele, segura consigo mesma, segura com a decisão que haviam tomado juntos. O consultório da doutora Helena Ferreira ficava em uma clínica discreta em Higienópolis. Luciano havia pesquisado por semanas antes de escolhê-la, uma das melhores especialistas em fertilidade do país, conhecida tanto pela competência quanto pela discrição. Então, disse a médica depois de examinar todos os resultados dos exames que haviam feito separadamente, vocês são um casal perfeito do ponto de vista médico. Não vejo nenhuma complicação para uma gravidez natural. Isadora sentiu o rosto esquentar. Ela e Luciano haviam conversado sobre aquilo, é claro. Sabiam que seria necessário, mas ter uma profissional falando tão diretamente tornou tudo mais real. Qual seria o cronograma? Luciano perguntou, mantendo o tom profissional. Podemos monitorar o ciclo da Isadora e identificar a janela de fertilidade. Com sorte, em alguns meses teremos boas notícias. Saindo da clínica, eles caminharam em silêncio até o carro. A tensão no ar era palpável, não desconfortável, mas densa de possibilidades. Como você está se sentindo? Luciano perguntou quando se acomodaram no banco. Nervosa, ansiosa, esperançosa. Isadora fez uma pausa. E você? Igual. Ele sorriu. Acho que é normal. Naquela noite, jantaram em casa, mas a conversa estava diferente, mais cuidadosa, mais consciente do que estava por vir. Quando Isadora se levantou para ir dormir, Luciano a segurou pela mão. Isadora, quero que você saiba que isso só acontece quando e se você quiser. Não há pressão, não há cronograma além do seu. Ela o olhou nos olhos e viu apenas sinceridade. E se eu quiser, hoje? A resposta veio não em palavras, mas na maneira como ele se levantou e a puxou gentilmente para perto. O beijo foi suave, questionador, cheio de todo o cuidado que haviam construído durante aqueles meses. Não foi paixão desenfreada. Foi algo mais profundo. 2 pessoas que haviam escolhido confiar uma na outra, escolhido construir algo juntos, escolhido dar o próximo passo em uma jornada que haviam começado como estranhos e agora navegavam como parceiros. 3 semanas depois, Isadora acordou com uma sensação estranha no estômago. Não exatamente enjoo, mas uma sensibilidade que não estava lá no dia anterior. Luciano já havia saído para o escritório, deixando um bilhete na geladeira. Reunião até às 14h. Almoçamos juntos? Ela olhou para o calendário na parede da cozinha e sentiu o coração acelerar. Estava atrasada. Apenas alguns dias, mas seu ciclo sempre havia sido precisamente pontual. O teste de farmácia ficou sobre a pia do banheiro por 10 minutos antes que ela conseguisse coragem para olhar. 2 linhas rosa, claras e inequívocas. Isadora se sentou na borda da banheira e começou a chorar. Não de tristeza, não de arrependimento, mas de uma mistura avassaladora de alegria, medo e amor por alguém que ainda nem existia completamente. Quando Luciano chegou em casa para o almoço, a encontrou sentada na sala, as mãos cruzadas no colo,
um pequeno sorriso nos lábios. Aconteceu alguma coisa? Ele perguntou, percebendo imediatamente que algo havia mudado. Isadora estendeu o teste para ele sem dizer uma palavra. Luciano olhou para o objeto em suas mãos por um longo momento, como se estivesse decifrando um código complexo. Quando finalmente entendeu, seu rosto se transformou completamente. O sorriso que apareceu foi como assistir a um amanhecer em câmera lenta. Sério? Ele sussurrou. Sério. Ele se ajoelhou no chão em frente a ela e apoiou a testa em seu colo. Isadora passou os dedos pelos cabelos dele, sentindo os ombros tremendo ligeiramente. Estou feliz, ele murmurou contra sua barriga. Estou tão feliz que nem sei o que fazer com isso. A primeira consulta pré-natal confirmou não apenas a gravidez, mas uma surpresa adicional. Vejam aqui, disse a doutora Helena, apontando para a tela do ultrassom. 2 sacos gestacionais. Vocês vão ter gêmeos. Isadora apertou a mão de Luciano com tanta força que provavelmente cortou a circulação. Gêmeos. 2 bebês. 2 pequenos seres humanos que ela carregaria, criaria, amaria. Menino e menina, a médica continuou. Pelos batimentos cardíacos e posicionamento, diria que estão se desenvolvendo perfeitamente. Saindo da clínica, eles se sentaram no carro em silêncio completo por pelo menos 5 minutos. 2, Luciano disse finalmente. 2, Isadora repetiu. Vamos precisar de uma casa maior. Vamos precisar de muita coisa. Eles se olharam e simultaneamente começaram a rir. O tipo de riso que vem quando a realidade é tão grande que a única resposta possível é alegria pura. Nas semanas seguintes, algo mudou na dinâmica entre eles. Não era apenas a gravidez. Era a maneira como Luciano a olhava agora. Como se ela carregasse não apenas seus filhos, mas todo o seu futuro. Era como ele aparecia em casa com vitaminas específicas que havia pesquisado, como organizava a agenda para acompanhá-la a todas as consultas. Você não precisa fazer tudo isso, Isadora disse uma noite, observando-o montar um berço que havia comprado. 2, na verdade, mesmo sabendo que era cedo demais. Preciso sim, ele respondeu, não tirando os olhos das instruções. Preciso porque quero, porque estes bebês são nossos e você está carregando eles para nós. A palavra nossos ecoou no peito de Isadora de uma forma que ela não esperava. Não era mais sobre um acordo ou uma transação, era sobre família. Mas foi exatamente nesse momento de perfeição que os medos começaram a surgir. E se Luciano estava sendo gentil apenas porque ela estava grávida? E se depois que os bebês nascessem, ele percebesse que não precisava mais dela? E se tudo aquilo, a atenção, o carinho, os sorrisos, fosse apenas parte de um contrato muito bem executado? Uma noite, depois que ele adormeceu, Isadora ficou acordada olhando para o teto, as mãos na barriga ainda pequena, se perguntando se havia cometido o maior erro de sua vida ou estava vivendo o maior milagre. Tudo bem? A voz sonolenta de Luciano a trouxe de volta ao presente. Só não consigo dormir. Ele se virou e a puxou para perto, as mãos encontrando instintivamente sua barriga. Os bebês? Não, eles estão bem. Ela fez uma pausa. É sobre nós. Luciano se apoiou no cotovelo para olhá-la melhor. O que sobre nós? E se você mudar de ideia? E se perceber que não precisa de mim depois que eles nascerem? A pergunta ficou suspensa no ar escuro do quarto. Luciano ficou em silêncio por tanto tempo que Isadora achou que ele havia voltado a dormir. Isadora, ele disse finalmente, a voz baixa mas firme. Posso te contar um segredo? Claro. Eu me apaixonei por você antes mesmo de saber que estava grávida. Provavelmente me apaixonei naquela primeira noite no hotel, quando você entrou molhada pela chuva e se recusou a aceitar caridade. Ele tocou o rosto dela gentilmente. Os bebês são um bônus incrível, mas você é o que eu realmente quero. Isadora sentiu lágrimas escorrerem pelo rosto no escuro. Como posso ter certeza? Porque eu estou te contando. Porque escolho te contar todos os dias,
de todas as maneiras que consigo. Ele beijou a testa dela. E porque você me conhece bem o suficiente agora para saber quando estou mentindo. Era verdade. Nos últimos meses, ela havia aprendido a ler suas expressões, suas maneiras, seus silêncios. E naquele momento, na escuridão, sua voz carregava apenas verdade. Mas os medos, uma vez plantados, são difíceis de erradicar completamente. Nas semanas seguintes, Isadora começou a se retrair sutilmente. Não respondia às mensagens de carinho com a mesma rapidez. Não se inclinava para beijá-lo quando chegava do trabalho. Não dividia os pequenos momentos de alegria com a mesma espontaneidade. Luciano notou, é claro. Mas sua resposta foi dar-lhe espaço, respeitando o que interpretou como uma necessidade natural de independência durante a gravidez. Foi Dona Carmen quem finalmente disse o que precisava ser dito. Dona Isadora, ela disse numa tarde enquanto preparavam o jantar juntas, posso dar um conselho de quem criou 4 filhos? Claro, Carmen. O senhor Luciano está apaixonado pela senhora. Qualquer pessoa com olhos pode ver. Mas ele também está com medo. Medo de quê? De que a senhora esteja aqui apenas pelos bebês. De que quando eles nascerem, a senhora perceba que não precisa mais dele. Isadora parou de picar os legumes. Ele disse isso? Não precisa dizer. Está escrito na cara dele todas as manhãs, quando a senhora não sorri para ele como antes. Naquela noite, depois do jantar, quando Luciano se levantou para ir trabalhar em seu escritório como havia feito todas as noites da semana, Isadora o segurou pela mão. Fica comigo? Você tem certeza? Sei que precisa de espaço. Não preciso de espaço. Preciso de você. Eles se deitaram no sofá, Isadora aninhada contra o peito dele, ouvindo o ritmo constante de seu coração. Ali, na segurança de seus braços, ela finalmente conseguiu nomear o que sentia. Não era apenas gratidão, não era apenas parceria. Era amor, o tipo de amor que cresce devagar, que se constrói em pequenos momentos, que se torna tão essencial quanto respirar. Luciano? Eu te amo. Ela sentiu o coração dele acelerar contra seu ouvido. Eu também te amo, Isadora. Mais do que achei que fosse possível. E pela primeira vez desde que descobriu a gravidez, Isadora se sentiu completamente em paz. Não apenas com os bebês que carregava, mas com o homem que havia escolhido criar uma família com ela. Lá fora, São Paulo continuava sua dança frenética de luzes e movimento. Mas dentro daquele apartamento, no silêncio de 2 pessoas que finalmente haviam admitido o que seus corações já sabiam, o futuro parecia luminoso e cheio de possibilidades infinitas. Com 5 meses de gravidez, Isadora havia se transformado. Não apenas fisicamente. Sua barriga arredondada agora era impossível de esconder, mas em algo mais profundo. Havia uma serenidade nela que Luciano não havia visto antes, como se carregar vida dentro de si tivesse revelado uma versão dela que nem ela mesma conhecia. Era uma manhã de sábado preguiçosa quando ele a encontrou na varanda, as mãos na barriga, um sorriso enigmático nos lábios. O que foi? Ele perguntou, se acomodando na cadeira ao lado dela. Eles estão brincando. Ela sussurrou. Bernardo está chutando e Helena está... não sei, dançando. É como se já estivessem conversando. Luciano estendeu a mão hesitante. Posso... Isadora guiou sua mão para o lado direito da barriga. Quase imediatamente um pequeno chute atingiu sua palma. Meu Deus, ele murmurou, os olhos se arregalando. Agora aqui, ela moveu a mão dele para a esquerda. Helena é mais sutil. Dessa vez foi como uma pequena onda, um movimento fluido que fez o coração de Luciano acelerar. Eles vão ser completamente diferentes, Isadora disse, observando a expressão de maravilha no rosto dele. Como você sabe? Intuição maternal. Ela sorriu. Bernardo vai ser como você, determinado, direto. Helena vai ser mais artística, observadora. Luciano ficou ali por mais de 1 hora, as mãos na barriga dela,
conversando baixinho com os bebês que ainda não havia conhecido, mas que já amava incondicionalmente. Foi naquela tarde que ele tomou uma decisão que vinha amadurecendo há semanas. Isa, ele disse quando se preparavam para jantar. Preciso te perguntar uma coisa. Claro. Luciano respirou fundo e se ajoelhou no chão da sala, tirando uma pequena caixa de veludo azul marinho do bolso. O mundo de Isadora parou. Eu sei que nossa história não começou da maneira tradicional, ele disse, a voz ligeiramente trêmula. Eu sei que tivemos um acordo, um contrato, uma proposta de negócios, mas isso aqui... Ele abriu a caixa, revelando um anel de diamante cortado em formato de gota, elegante e atemporal. Isso não tem nada a ver com contratos. Isadora sentiu lágrimas se formarem em seus olhos. Isadora Ribeiro, você não é apenas a mãe dos meus filhos. Você é a mulher que me fez redescobrir quem eu sou quando não estou tentando ser o CEO de alguma coisa. Você é quem eu quero ao meu lado quando Bernardo e Helena derem seus primeiros passos, falarem suas primeiras palavras, se formarem na faculdade. Ele fez uma pausa, a voz carregada de emoção. Você é quem eu quero amar pelo resto da minha vida. Casa comigo? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Isadora olhou para o anel, para o homem ajoelhado à sua frente, para a vida que haviam construído juntos nos últimos meses. Tudo era perfeito. Era exatamente o que ela queria. Então por que sentia como se não conseguisse respirar? Luciano, ela sussurrou, as lágrimas agora escorrendo livremente. Você não tem certeza, ele completou, a decepção começando a se desenhar em seu rosto. Não é isso. É que... Ela se levantou, caminhando até a janela. Como posso ter certeza de que você está pedindo porque me ama, e não porque estou grávida dos seus filhos? Luciano fechou a caixa lentamente e se levantou. Depois de tudo que passamos, você ainda acha que é sobre os bebês? Não sei. A voz dela saiu mais alta do que pretendia. Não sei porque nossa história toda começou com eles. Porque você me escolheu para ser a mãe deles antes de me escolher para qualquer outra coisa. Isadora, eu te escolhi porque vi algo em você naquela primeira noite. Algo que não tinha nada a ver com maternidade. Mas você nunca me teria abordado se não quisesse um filho. A verdade daquela afirmação ficou suspensa no ar entre eles. Luciano não conseguiu negar porque, de certa forma, era verdade. Então é isso? Ele perguntou, guardando a caixa no bolso. Você nunca vai conseguir separar uma coisa da outra? Eu não sei. Talvez precise de tempo. Quanto tempo? Não sei isso também. Naquela noite, eles dormiram no mesmo quarto, mas com um abismo invisível entre eles. Luciano se virou para o lado direito da cama e Isadora para a esquerda, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Nas semanas seguintes, uma tensão sutil se instalou no apartamento. Não havia brigas, não havia discussões acaloradas, apenas uma polidez cuidadosa que doía mais que qualquer conflito aberto. Luciano continuou sendo atencioso, levando-a às consultas médicas, perguntando sobre como se sentia, garantindo que tivesse tudo o que precisava. Mas havia uma distância em seus olhos que não existia antes. Isadora tentava convencer a si mesma de que havia tomado a decisão certa, que precisava ter certeza antes de dar um passo tão importante. Mas à noite, quando sentia os bebês se movendo dentro dela, não conseguia parar de pensar no olhar de mágoa que havia visto no rosto de Luciano. Foi Mariana quem a trouxe de volta à realidade. Você está sendo idiota, disse sem rodeios durante uma videochamada. Obrigada pelo apoio, Mari. Não, sério, Isa. Você encontrou um homem que te ama, que quer casar com você, que está construindo uma família com você, e você está sabotando tudo porque tem medo. Não é medo, é. É medo sim. Medo de que ele não te ame realmente. Medo de que você não seja suficiente. Medo de ser feliz porque, no fundo, você não acredita que merece. As palavras de Mariana atingiram Isadora como um soco no estômago porque eram absolutamente verdadeiras. E se ele realmente não me amar? E se for só pelos bebês? E se for?
Você vai deixar de tentar ser feliz por causa de um "e se"? Mariana suspirou. Isa, você viu como ele olha para você? Você sentiu como ele te toca? Isso não é fingimento. Depois da chamada, Isadora ficou sentada no quarto do bebê que haviam montado juntos. 2 camas, 2 cômodas, paredes pintadas em um tom suave de amarelo. Na parede, uma foto que Luciano havia tirado dela na fazenda em Tiradentes. Ela estava de perfil, olhando o pôr do sol, uma expressão de paz absoluta no rosto. Ele havia emoldurado aquela foto antes mesmo dela se mudar para São Paulo. Havia decorado aquele quarto pensando nela, nos bebês, na família que queriam construir. Talvez Mariana estivesse certa. Talvez ela estivesse sabotando a própria felicidade. Mas antes que pudesse tomar qualquer decisão, a vida decidiu por ela. Era uma quinta-feira normal. Isadora estava no 6º mês quando acordou com uma dor estranha nas costas. Nada demais, apenas o desconforto normal da gravidez. Luciano havia saído cedo para uma reunião importante com investidores internacionais, uma negociação que vinha preparando há meses. Por volta das 2 da tarde, a dor se intensificou. E então veio a primeira contração. Não, ela sussurrou para si mesma, olhando para o relógio. É muito cedo. A segunda contração veio 10 minutos depois, mais forte. Foi quando Isadora entendeu que não era um alarme falso. Ela ligou para Luciano, mas o telefone foi direto para a caixa postal. Ligou de novo. E mais uma vez. Na 4ª tentativa conseguiu falar com Helena, a assistente dele. Helena, preciso falar com o Luciano urgentemente. É uma emergência. Ele está na reunião com os japoneses, dona Isadora. Não pode ser interrompido. Helena! A voz de Isadora saiu mais dura do que pretendia. Estou tendo contrações. Preciso dele agora. A linha ficou em silêncio por um segundo. Vou buscá-lo imediatamente. 15 minutos se passaram. 20, 30. As contrações estavam vindo a cada 8 minutos agora, e Isadora começou a entrar em pânico. Ela ligou para Dona Carmen, que havia saído para fazer compras, mas também não conseguiu contato. Foi quando percebeu que estava completamente sozinha. A próxima contração foi tão forte que a fez dobrar. Algo estava errado. Muito errado. Ela conseguiu ligar para o SAMU antes que a dor a deixasse sem conseguir falar. Senhora, consegue me dizer há quanto tempo as contrações começaram? Umas 2 horas. Mas estou só de 6 meses. É muito cedo. Já estamos a caminho. 40 minutos depois, Isadora estava na ambulância, apertando a mão de um paramédico que tentava mantê-la calma, enquanto corriam para o hospital sírio-libanês. Onde está o pai? Ele perguntou. Não sei, ela sussurrou, e pela primeira vez em meses se sentiu completamente sozinha. No hospital, a equipe médica trabalhou rapidamente. Dr. Paulo Mendes, o obstetra que havia assumido o acompanhamento pré-natal, examinou-a com uma expressão preocupada. Isadora, você está em trabalho de parto prematuro. Vamos tentar retardar, mas preciso que se prepare para a possibilidade de uma cesárea de emergência. Não, por favor, é muito cedo. Eles não vão sobreviver. Eles têm chances. 6 meses e meio não é o ideal, mas nosso CTI neonatal é um dos melhores do país. Foi quando Luciano chegou. Ele irrompeu pela porta do quarto como um furacão, o terno amarfanhado, o cabelo despenteado, o rosto pálido de terror absoluto. Como ela está? Ele perguntou ao médico, mas seus olhos não saíam de Isadora. Trabalho de parto prematuro. Vamos tentar estabilizar, mas... Luciano não ouviu o resto. Ele correu para o lado da cama e segurou a mão de Isadora. Desculpa, ele sussurrou, a voz quebrada. Desculpa, eu estava na reunião. Helena demorou para me avisar. O trânsito. Você veio. Foi tudo que Isadora conseguiu dizer antes que outra contração a atingisse. As próximas 6 horas foram um borrão de monitores, enfermeiras, medicamentos para tentar parar o trabalho de parto. Luciano não saiu do lado dela nem por 1 minuto, segurando sua mão.
conversando baixinho com ela durante as contrações, prometendo que tudo ficaria bem. Por volta da meia-noite, Dr. Mendes voltou com uma expressão grave. Não conseguimos parar. O trabalho de parto está progredindo e um dos bebês está apresentando sinais de sofrimento fetal. Precisamos fazer a cesárea agora. O mundo de Isadora desabou. Eles vão ficar bem? Ela perguntou, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Vamos fazer tudo o que está ao nosso alcance. Foi a resposta mais honesta que o médico pôde dar. Enquanto a preparavam para a cirurgia, Luciano segurou o rosto dela entre as mãos. Isa, escuta. Não importa o que aconteça. Eu te amo. Te amo desde aquela primeira noite no hotel. Te amo agora. E vou te amar sempre. Entendeu? Ela assentiu, incapaz de falar. E nossos bebês vão ficar bem, porque eles são nossos e nós somos fortes. Luciano, fala. Se alguma coisa acontecer comigo... Não vai acontecer nada. Mas se acontecer, cuida bem deles. E se lembra que eu te amo mais do que qualquer coisa neste mundo. Foi a primeira vez que ela disse aquelas palavras com total certeza, sem medo, sem dúvidas. Nada vai acontecer com você, ele repetiu, beijando sua testa. Porque eu não vou deixar, e porque você é forte demais para desistir agora. Quando as portas do centro cirúrgico se fecharam, separando-os, Luciano se apoiou na parede do corredor e, pela primeira vez em anos, chorou. Do lado de dentro, enquanto a anestesia fazia efeito, Isadora olhou para o teto branco e fez uma promessa silenciosa. Se todos saíssem daquela situação bem, se seus bebês sobrevivessem, se ela sobrevivesse, nunca mais desperdiçaria um segundo duvidando do amor que havia encontrado. Porque às vezes é preciso estar à beira de perder tudo para entender o que realmente importa. E o que importava eram aqueles dois pequenos corações batendo dentro dela, e o homem que estava do outro lado daquela porta, esperando para construir uma vida com ela. A última coisa que Isadora pensou antes de adormecer completamente foi que, independente do que acontecesse nas próximas horas, ela havia encontrado seu lar. Não em um lugar, mas em uma pessoa. E agora só precisava acordar para poder viver essa verdade. O primeiro som que Isadora ouviu ao despertar foi o bip constante de monitores. O segundo foi um choro minúsculo, frágil, que fez seu coração acelerar instantaneamente. Isa? A voz de Luciano estava rouca, como se ele tivesse passado horas falando ou chorando. Você está acordada? Ela tentou falar, mas sua garganta estava seca demais. Luciano imediatamente segurou um canudinho com água em sua boca. Os bebês, ela conseguiu sussurrar depois de beber. Estão vivos, ele disse rapidamente, e ela viu lágrimas nos olhos dele. Estão vivos e lutando. Bernardo nasceu com 1,2 quilos. Helena com 1,1 quilos. Estão na UTI neonatal, mas os médicos estão otimistas. Isadora fechou os olhos, deixando a alívio tomar conta de todo o seu corpo. Vivos. Seus bebês estavam vivos. Quantas horas eu dormi? 22. Houve complicações na cirurgia. Você perdeu muito sangue e... eu pensei que ia perdê-la. A voz dele quebrou na última palavra. Foi só então que Isadora percebeu como ele parecia abatido. Barba por fazer, roupas amarfanhadas, olhos vermelhos de cansaço e preocupação. Você ficou aqui o tempo todo? Não saí nem para tomar banho. Não conseguia. Toda vez que pensava em sair deste quarto, imaginava você acordando e eu não estar aqui. Dr. Mendes entrou no quarto naquele momento, com um sorriso cansado, mas genuíno. Nossa paciente decidiu voltar ao mundo. Como se sente, Isadora? Cansada, dolorida. Mas bem. Ela fez uma pausa. Quando posso ver meus filhos? Em algumas horas, quando você estiver mais estável. Mas preciso avisá-la. Eles são muito pequenos. Têm tubos, aparelhos. Pode ser assustador à primeira vista. Eu aguento, ela disse com determinação. Sei que aguenta. Você é mais forte do que imagina. 3 horas depois,
Luciano empurrava a cadeira de rodas de Isadora pelos corredores até a UTI neonatal. As mãos dela tremiam ligeiramente, uma mistura de expectativa e medo. "Pronta?" ele perguntou quando pararam diante da entrada da UTI. "Não, mas vamos mesmo assim." A UTI neonatal do sírio-libanês era um mundo à parte. Luzes suaves, som de monitores, enfermeiras se movendo com eficiência silenciosa entre as incubadoras. Doutora Amanda Costa, a neonatologista, os recebeu com um sorriso caloroso. "Eles estão ansiosos para conhecer os pais", ela disse, guiando-os para o canto onde ficavam duas incubadoras lado a lado. Isadora segurou a respiração. Bernardo e Helena eram minúsculos, quase translúcidos, com mais tubos e fios do que ela havia imaginado. Mas eles eram perfeitos, pequenos, frágeis, mas absolutamente perfeitos. "Posso tocá-los?" ela sussurrou. Claro, na verdade o toque dos pais é parte fundamental da recuperação. Isadora estendeu a mão através da abertura da incubadora e tocou delicadamente o bracinho de Bernardo. Ele era tão pequeno que seu dedo mindinho era maior que a mãozinha dele. Mas no momento em que ela o tocou, ele se mexeu ligeiramente, como se reconhecesse seu toque. "Oi, meu amor", ela sussurrou, as lágrimas escorrendo pelo rosto. "A mamãe está aqui." Luciano tocou Helena com a mesma delicadeza, e a bebê pareceu se acalmar com o contato. "Eles sabem que vocês estão aqui", disse doutora Amanda. "Bebês prematuros são mais resilientes do que pensamos, e estes dois têm uma força especial." Eles passaram 2 horas na UTI, cada um ao lado de uma incubadora, conversando baixinho com os bebês, prometendo que logo estariam em casa, que tudo ficaria bem. Quando voltaram para o quarto, Isadora estava exausta, mas havia uma paz em seu rosto que Luciano não via há semanas. "Eles são lindos", ela disse se acomodando na cama. "São iguais a você. Bernardo tem sua testa teimosa. E Helena tem seus olhos expressivos." Eles riram baixinho, e pela primeira vez desde a proposta de casamento recusada, pareciam ser eles mesmos novamente. "Luciano", Isadora disse depois de um momento de silêncio, "sobre o que aconteceu antes, o pedido de casamento. Não precisa falar sobre isso agora." "Preciso sim." Ela se virou para olhá-lo diretamente. "Quando estava sendo levada para a cirurgia, quando pensei que podia morrer, a única coisa que me passou pela cabeça foi o quanto eu havia sido idiota." Luciano se aproximou da cama. "Você estava com medo. É compreensível." "Não, não era medo do casamento. Era medo de ser feliz. Medo de acreditar que merecia alguém como você." Ela pegou a mão dele. "Mas quase perder nossos filhos, quase perder você, me fez entender que a vida é muito curta para desperdiçar com inseguranças." "Isa, me deixa terminar." Ela respirou fundo. "Eu quero casar com você. Não porque você é o pai dos meus filhos, não porque preciso de segurança financeira, mas porque te amo de uma forma que nem sabia que existia. E porque quero acordar todo dia pelo resto da minha vida sabendo que você escolheu estar comigo." Luciano ficou em silêncio por um longo momento, apenas olhando para ela. "Tem certeza? Porque não vou perguntar de novo." "Absoluta." Ele sorriu pela primeira vez em dias. Um sorriso genuíno, luminoso, que transformou completamente seu rosto cansado. "Então acho que temos um casamento para planejar." Os próximos dias foram uma mistura de alegria e ansiedade. Isadora se recuperava rapidamente da cirurgia, ansiosa para ter alta e poder passar mais tempo com os bebês. Luciano dividiu-se entre o hospital e o escritório, cancelando reuniões sempre que possível para estar presente. Bernardo e Helena progrediam dia a dia. Ganhavam peso lentamente, mas consistentemente. Respiravam cada vez melhor. A cada dia que passava, ficavam mais parecidos com bebês normais e menos com pequenos guerreiros lutando pela vida. "Eles devem ter alta em umas 3 semanas, disse doutora Amanda numa manhã. Bernardo está quase nos 2 quilos, Helena chegando nos 1,8. Quando atingirem 2,5 quilos cada um,
e demonstrarem que conseguem regular a temperatura corporal sozinhos, poderão ir para casa. Foi naquela tarde que tudo mudou. Isadora estava na UTI, fazendo o método canguru, segurando Helena contra o peito, pele com pele, quando viu Luciano entrar cambaleando. Luciano? Ela imediatamente notou que algo estava errado. Ele estava pálido, suando e se apoiava na parede. Estou bem, ele murmurou, mas claramente não estava. Doutora Amanda, Isadora chamou, ainda segurando Helena. Alguma coisa está errada. Luciano tentou dar mais um passo e desabou. O que se seguiu foi caótico. Doutor. Amanda e a equipe da UTI atenderam Luciano no chão, enquanto Isadora, em pânico, ainda segurava Helena. Uma enfermeira delicadamente pegou a bebê de volta e a colocou na incubadora, enquanto outra ajudava Isadora a se levantar. O que está acontecendo? Ela gritou enquanto levavam Luciano em uma maca para a emergência cardiológica. Possível arritmia cardíaca, ouvia-se um dos médicos dizer. Precisa de ECG urgente. Isadora seguiu a maca, ainda em roupão hospitalar, o coração batendo tão forte que ela achava que também fosse desmaiar. Na emergência, Dr. Felipe Santos, cardiologista, examinou Luciano, que havia recobrado a consciência. Sr. Vasconcelos, quando foi a última vez que fez acompanhamento da sua condição cardíaca? Há uns 8 meses, Luciano respondeu, a voz fraca. O estresse dos últimos dias pode ter agravado a arritmia. Vou pedir alguns exames, mas provavelmente vamos precisar ajustar sua medicação. Isadora segurou a mão de Luciano enquanto faziam o eletrocardiograma. Você não me contou que estava se sentindo mal, ela disse. Não queria preocupar você. Você já tinha coisa demais na cabeça. Luciano, ela quase gritou. Estamos construindo uma família. Não existem problemas seus e meus, existem problemas nossos. Ele a olhou e viu determinação nos olhos dela. Você está certa. Desculpa. Os exames revelaram que a condição cardíaca de Luciano havia se agravado com o estresse dos últimos meses. Nada imediatamente perigoso, mas que exigia acompanhamento rigoroso e mudanças no estilo de vida. Menos estresse, mais exercícios leves, medicação regular e check-ups a cada 3 meses, prescreveu o Dr. Felipe. E ele vai ficar bem? Isadora perguntou. Com os cuidados adequados, pode viver uma vida normal, mas precisa levar a sério. Essa foi apenas um aviso. Naquela noite, no quarto do hospital, eles conversaram como nunca antes. Tenho medo, Luciano admitiu. Medo de deixar vocês sozinhos. Medo de não ver nossos filhos crescerem. E eu tenho medo de te perder. Medo de criar Bernardo e Helena sozinha. Medo de não ser forte o suficiente. Isadora segurou o rosto dele. Mas sabe o que é mais forte que o medo? O quê? Nós, juntos. Você, eu, nossos filhos. Somos uma família, Luciano. E famílias se cuidam. Mesmo quando um dos membros da família tem o coração defeituoso, especialmente quando um dos membros tem o coração mais generoso que eu já conheci. Foi naquele momento, deitados numa cama de hospital, cada um lidando com suas próprias fragilidades, que Isadora entendeu o que realmente significava amar alguém. Não era sobre ter certezas ou garantias. Era sobre escolher estar ao lado da pessoa, nos dias bons e ruins, na saúde e na doença, no medo e na alegria. Luciano? Quando sairmos daqui, quando nossos bebês estiverem em casa, quando estivermos todos bem, vamos nos casar no Copacabana Palace, onde tudo começou. No hotel? No lobby, onde você me ofereceu abrigo durante a tempestade. Quero que nossa história comece oficialmente no mesmo lugar onde começou de verdade. Luciano sorriu. E mesmo cansado, mesmo preocupado, era o sorriso mais bonito que ela já havia visto. Vai ser perfeito. 3 semanas depois, numa tarde ensolarada de março, Bernardo e Helena finalmente tiveram alta. Pesavam 2,6 quilos e 2,4 quilos respectivamente, e eram os bebês mais lindos que Isadora já havia visto.
Luciano carregou Bernardo no bebê conforto, Isadora carregou Helena, e juntos saíram do hospital rumo ao apartamento que agora seria realmente um lar. Dona Carmen os esperava com decorações discretas e um bolo pequeno escrito "Bem-vindos ao lar, Bernardo e Helena". Dona Isadora, ela disse, limpando as lágrimas dos olhos, esta casa nunca foi tão viva quanto hoje. Naquela noite, depois que os bebês adormeceram, com dificuldade, aparentemente Bernardo já mostrava sinais de ser teimoso como o pai, Isadora e Luciano se sentaram no sofá, exaustos, mas completamente felizes. Conseguimos, ela sussurrou. Conseguimos o quê? Tudo. Sobrevivemos à gravidez de risco, aos bebês prematuros, ao seu coração maluco, às minhas inseguranças. Conseguimos virar uma família de verdade. Luciano a puxou para perto. Sabe o que é mais incrível? O quê? Que isso é só o começo. E tinha razão. Porque enquanto observavam o apartamento cheio de berços, fraldas, brinquedos de bebê e todo o caos maravilhoso que vem com recém-nascidos, ambos sabiam que haviam encontrado algo raro. Um amor que havia crescido não apesar das dificuldades, mas por causa delas. 2 meses depois, Isadora olhou no espelho do quarto e sorriu para seu reflexo. O vestido de noiva era simples, mas elegante. Seda branca, corte reto, sem exageros. Bernardo e Helena dormiam nos berços ao lado, vestidos com roupinhas de festa que Dona Carmen havia escolhido pessoalmente. Hoje seria o dia do casamento. E pela primeira vez desde que tudo começou, Isadora não tinha nenhuma dúvida sobre o que estava fazendo. Ela estava escolhendo amar e ser amada, para sempre. O Copacabana Palace estava ainda mais majestoso na manhã de abril. O mesmo lobby onde Isadora havia chegado molhada pela chuva, perdida e desesperada, agora recebia a vestida de noiva, radiante e completamente segura de si. "Pronta?" Mariana perguntou, ajustando o véu simples que Isadora havia escolhido. Mais do que pronta, ansiosa. Elas haviam passado a manhã se arrumando na suíte onde tudo começara, a mesma suíte que Luciano havia oferecido naquela noite de tempestade. Agora, 9 meses depois, Isadora olhava pela janela para a praia de Copacabana, banhada de sol, e sorria, lembrando de como a vida podia dar voltas inesperadas. "Isa", Mariana segurou suas mãos. "Eu preciso admitir uma coisa." "O quê?" "Quando você me contou sobre a proposta dele, pensei que vocês estavam loucos. Acordo para ter bebês? Parecia coisa de filme ruim." Ela fez uma pausa, os olhos marejados. "Mas vendo vocês juntos, vendo como cuidam um do outro, como construíram uma família de verdade, vocês me fizeram acreditar em amor novamente." Isadora abraçou a amiga, tentando não borrar a maquiagem que haviam levado 1 hora para fazer. "Obrigada. Por tudo. Por me apoiar quando nem eu mesma acreditava que estava fazendo a coisa certa. E agora? Acredita? Agora sei que não estava fazendo a coisa certa." Isadora sorriu. Estava fazendo a única coisa possível, porque era destino. No andar de cima, Luciano estava no quarto dele fazendo os últimos ajustes na gravata. O terno azul marinho havia sido feito sob medida, mas suas mãos tremiam ligeiramente enquanto tentava acertar o nó. "Nervoso?" perguntou Eduardo, seu melhor amigo desde a faculdade, que havia voado de Londres para ser seu padrinho. "Apavorado", Luciano admitiu. "E se ela mudar de ideia? E se perceber que pode fazer muito melhor?" "Cara, a mulher teve gêmeos seus, te viu ter um troço no coração, e ainda disse sim. Acho que você está seguro." Luciano riu, mas a preocupação permanecia. Não porque duvidasse do amor de Isadora, mas porque às vezes ainda não conseguia acreditar que havia encontrado alguém que o amava por quem ele realmente era, não pelo que possuía. Bateram na porta. Dona Carmen entrou carregando Bernardo, enquanto a babá, Sônia, trazia Helena. Os bebês estavam vestidos com roupinhas elegantes, Bernardo de suspensório e gravata borboleta miniatura, Helena com um vestidinho rosa claro e uma tiara delicada. Eles vieram se despedir do papai solteiro. Carmen disse,
entregando Bernardo para Luciano. Segurar o filho no colo, vestido para o próprio casamento, foi um momento que Luciano soube que lembraria para sempre. Bernardo, agora com quase 4 meses e pesando mais de 6 quilos, segurou o dedo indicador do pai com força impressionante. E aí, campeão? Está pronto para ver o papai se casar com a mamãe? Ele sussurrou. Bernardo respondeu com um sorrisinho banguela que derreteu o coração de Luciano. Ele sabe que hoje é especial, disse Sônia, balançando Helena nos braços. Os dois estão mais calmos que o normal. Ou talvez eles sintam que a família está finalmente completa, Carmen observou, limpando uma lágrima. Meia hora depois, o lobby do Copacabana Palace havia sido transformado em uma capela íntima. Apenas 40 pessoas, família, amigos próximos e alguns colegas importantes. Flores brancas e amarelas decoravam o espaço, criando um ambiente elegante mas acolhedor. O juiz de paz estava posicionado em frente à lareira, onde Isadora e Luciano haviam conversado pela primeira vez. Um quarteto de cordas tocava suavemente no canto do lobby. Luciano esperava no altar improvisado, Eduardo ao seu lado. Dr. Paulo Mendes estava na primeira fileira com sua esposa, ao lado de Dr. Amanda Costa e Dr. Felipe Santos, a equipe médica que havia se tornado família durante os meses difíceis. Na segunda fileira, a mãe de Isadora conversava baixinho com Carmen, as duas mulheres que haviam se tornado grandes amigas nos últimos meses. Sônia segurava os gêmeos, que observavam tudo com a curiosidade típica dos bebês. Quando a música mudou para a marcha nupcial, todos se levantaram. Isadora apareceu no alto da escadaria principal, e Luciano esqueceu como respirar. Ela estava deslumbrante. O vestido de seda caía perfeitamente em seu corpo, realçando sua beleza natural sem exageros. O cabelo estava preso em um coque baixo com algumas mechas soltas emoldurando o rosto. Mas foi o sorriso que o desarnou completamente, puro, radiante, cheio de amor e certeza. Ela desceu as escadas devagar, cada passo medido, os olhos fixos nele. Quando chegou ao altar, estendeu a mão, e ele a segurou como se fosse o tesouro mais precioso do mundo. Você está linda, ele sussurrou. Você também, ela respondeu, ajeitando a gravata dele. O juiz de paz, Dr. Roberto Silva, era um homem gentil de meia-idade que havia se encantado com a história do casal. Estamos aqui hoje, ele começou, para celebrar não apenas a união de Isadora e Luciano, mas o nascimento de uma família que começou de forma inusitada e se transformou em algo extraordinário. Ele falou sobre amor que cresce, sobre parcerias que se fortalecem nas dificuldades, sobre como o verdadeiro compromisso se revela nos momentos mais desafiadores. Luciano, você gostaria de falar suas promessas? Luciano respirou fundo e olhou diretamente nos olhos de Isadora. Isa, quando te ofereci aquela suíte durante a tempestade, achei que estava fazendo um favor simples. Não sabia que estava convidando a revolução para entrar na minha vida. Alguns risos baixos ecoaram no lobby. Você transformou minha casa em lar, minha rotina em aventura, meus planos em sonhos compartilhados. Prometo te amar não apenas nos dias ensolarados, mas especialmente nas tempestades. Prometo ser seu parceiro na criação dos nossos filhos, na construção dos nossos sonhos, na navegação de qualquer desafio que a vida trouxer. Prometo nunca esquecer que o maior presente que já recebi não foi o sucesso nos negócios, mas a chance de amar você. Isadora estava chorando abertamente agora, mas eram lágrimas de alegria pura. Isadora? Ela limpou as lágrimas e sorriu. Luciano, há 9 meses eu era uma mulher perdida numa tempestade, literal e figurativamente. Você não apenas me ofereceu abrigo, você me ofereceu a chance de descobrir quem eu realmente poderia ser ao lado da pessoa certa. Sua voz estava firme, clara. Você me ensinou que coragem não é ausência de medo, é agir apesar do medo. Prometo continuar sendo corajosa ao seu lado. Prometo confiar em nós, mesmo quando minha mente tentar me convencer do contrário. Prometo amar nossos filhos não apenas como mãe, mas como sua parceira na missão mais importante das nossas vidas.
E prometo que, independente das tempestades que vierem, sempre encontraremos abrigo um no outro. Quando trocaram alianças, simples bandas de ouro branco que haviam escolhido juntos, Luciano percebeu que suas mãos não tremiam mais. Estava completamente em paz. Eu os declaro marido e mulher, disse o juiz com um sorriso caloroso. Luciano, pode beijar sua esposa. O beijo foi suave, cheio de promessas silenciosas e amor infinito. Quando se separaram, os aplausos ecoaram pelo lobby, mas tudo que Isadora conseguia ouvir era o som do próprio coração, finalmente em casa. A festa foi íntima e alegre. Um almoço elegante no restaurante do hotel, com vista para a praia. Durante o brinde, Eduardo contou histórias embaraçosas de Luciano na faculdade, Mariana mostrou fotos de Isadora criança redesenhando móveis da casa, e a mãe de Isadora falou sobre como sempre soube que a filha encontraria alguém especial. Para Isadora e Luciano, ela disse, levantando a taça, que provaram que as melhores histórias de amor começam quando paramos de procurar e começamos a viver. Durante a festa, os gêmeos foram as estrelas absolutas. Bernardo dormiu no colo de Luciano durante quase todo o almoço, enquanto Helena encantou os convidados com seus sorrisinhos. Quando acordaram, foram passados de colo em colo, recebendo mimos de todos os presentes. Eles são a cara dos pais, comentou o Dr. Paulo. Bernardo tem a determinação do Luciano. Helena tem a serenidade da Isadora. Ainda é cedo para dizer, riu Isadora. Ontem a Helena quebrou um recorde de choraria, e o Bernardo ficou 2 horas olhando fascinado para o mobile. Eles vão nos surpreender. No final da tarde, quando os convidados começaram a se despedir, Luciano e Isadora subiram para a suíte com os bebês. Era a mesma suíte onde haviam passado aquela primeira noite, agora como marido e mulher, pais, família completa. Posso mostrar uma coisa? Luciano disse, tirando um envelope do paletó. O que é? Nosso contrato original. Isadora olhou para o documento que havia mudado suas vidas. As páginas formais, as cláusulas cuidadosamente redigidas, as assinaturas de 2 pessoas que mal se conheciam, mas estavam dispostas a apostar no futuro. Lembra o que conversamos sobre fazer uma cerimônia? Luciano perguntou. Você quer queimá-lo? Quero que façamos isso juntos. Como símbolo de que não estamos mais ligados por papel, mas por escolha. Eles saíram para a varanda da suíte, onde Luciano havia preparado uma pequena tigela de metal. Juntos, seguraram o contrato sobre as chamas de um isqueiro. Pelo que foi, Isadora disse. Pelo que é, Luciano completou. E pelo que ainda está por vir, disseram juntos, soltando o papel. Enquanto assistiam o contrato se transformar em cinzas que voaram pela brisa carioca, os 2 souberam que estavam fechando um ciclo e abrindo outro completamente novo. Naquela noite, deitados na cama com Bernardo e Helena dormindo nos berços portáteis ao lado, Isadora apoiou a cabeça no peito de Luciano. Sabe qual é a parte mais incrível de tudo isso? Ela sussurrou. Qual? Que começamos com um acordo para ter bebês e descobrimos que queríamos construir uma vida inteira juntos. E agora? Agora temos uma vida, uma família, um futuro. Ela levantou a cabeça para olhá-lo. E a melhor parte é que isso é só o começo. Luciano beijou a testa dela e puxou o lençol para cobri-los melhor. Quer saber um segredo? Ele disse. Sempre. Naquela primeira noite, quando você entrou no lobby molhada pela chuva, tive uma sensação estranha. Como se minha vida estivesse prestes a mudar completamente. E estava. Estava. Só não sabia que seria para melhor. Muito melhor. Do berço ao lado, um pequeno suspiro de Bernardo interrompeu o momento, seguido por um barulhinho satisfeito de Helena. Isadora sorriu. Acho que eles concordam. 6 meses depois, Isadora estava no ateliê que havia montado no apartamento, trabalhando em um projeto especial. A reforma da casa de praia que haviam comprado em Búzios. Era para onde iam nos fins de semana, um refúgio de família longe da correria de São Paulo. Bernardo engatinhava pelo chão do ateliê, investigando cada canto com a curiosidade típica de um bebê de 10 meses.
Helena preferia ficar no bebê conforto, observando tudo com olhos atentos e expressivos. Como está o projeto? Luciano perguntou, chegando do trabalho e beijando primeiro a esposa, depois cada bebê. Quase pronto. Acho que você vai gostar. Tenho certeza. Ele pegou Bernardo no colo antes que o bebê conseguisse alcançar um cabo do computador. E como foi o dia de vocês? Produtivo. Helena tentou falar hoje. Saiu algo como mama, mas pode ter sido casualidade. Impossível. Ela é um gênio, assim como a mãe. E Bernardo comeu sozinho pela primeira vez. Bem, comeu metade da papinha. A outra metade virou arte abstrata na parede. Luciano riu, beijando a cabeça do filho. Artista como a mamãe. Naquela noite, depois que os bebês dormiram, eles se sentaram na varanda do apartamento como faziam todas as noites. São Paulo brilhava abaixo deles, mas tudo o que importava estava ali, naquele espaço que haviam construído juntos. Isa, Luciano disse de repente. Obrigado. Por quê? Por ter dito sim, naquela primeira noite quando ofereci a suíte. Se você tivesse recusado, mas não recusei. Não, e mudou minha vida completamente. Isadora se aconchegou mais perto dele. Sabe o que eu penso? Que não foi coincidência. Aquela tempestade, você estar no hotel, eu precisar de abrigo. Acho que era para acontecer. Destino? Destino. 2 pessoas que precisavam uma da outra encontrando-se no momento exato. E agora? Agora somos uma família. E cada dia que acordo ao seu lado, com nossos filhos ali do lado, sei que sou a pessoa mais sortuda do mundo. Eles ficaram em silêncio, observando a cidade, ouvindo os sons suaves dos bebês dormindo no quarto ao lado. Do alto daquele apartamento em São Paulo, com vista para o infinito, o futuro parecia brilhante e cheio de possibilidades. 1 ano depois, Isadora e Luciano estavam de volta ao Copacabana Palace, mas desta vez para comemorar o 1º aniversário de casamento. Bernardo dava seus primeiros passos bambos pelo lobby, enquanto Helena preferirá o colo seguro da mãe para observar o movimento ao redor. 1 ano, Isadora disse, observando o filho explorar o mesmo espaço onde eles haviam se conhecido. O primeiro de muitos, Luciano respondeu, pegando Bernardo antes que ele se aventurasse muito longe. Eles haviam reservado a mesma suíte para passar o fim de semana. Não por nostalgia, mas porque aquele lugar havia se tornado sagrado para eles. O lugar onde tudo começou, onde se casaram, onde sempre voltariam para lembrar do milagre que eram. Naquela noite, na varanda da suíte, com os bebês dormindo tranquilamente, Isadora olhou para as estrelas sobre Copacabana. Se alguém me dissesse há 2 anos que eu estaria aqui, casada, com gêmeos, completamente apaixonada, eu diria que a pessoa estava delirando. E se alguém me dissesse que eu ofereceria abrigo para uma estranha numa tempestade e ela se tornaria minha família, Luciano completou, eu provavelmente mandaria a pessoa procurar um psiquiatra. Eles riram, mas era um riso cheio de gratidão. Para onde vamos a partir daqui? Isadora perguntou. Para onde a vida nos levar, juntos. Sempre juntos. Sempre. E enquanto a noite carioca os envolvia com sua brisa suave e seus sons familiares, Isadora e Luciano sabiam que haviam encontrado algo raro e precioso. Um amor que havia nascido de um acordo impossível e se transformado na base sólida de uma família real. Não havia mais contratos, não havia mais cláusulas ou condições. Havia apenas eles, marido e mulher, pai e mãe, parceiros na maior aventura de suas vidas. E essa aventura estava apenas começando. Finalização. Mais CTA, e assim termina a incrível história de Isadora e Luciano. Um amor que nasceu de um acordo impossível e se transformou na família mais linda que você já viu. 2 corações que se encontraram numa tempestade e descobriram que juntos podiam enfrentar qualquer coisa. Se você ficou emocionado com essa história, deixa aquele like maroto aí embaixo. Isso me ajuda muito a continuar trazendo essas histórias incríveis para vocês. E não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho.
porque tem muito mais drama, romance e emoção vindo por aí. Agora me conta. Nos comentários, o que você achou dessa história? Qual foi a parte que mais te emocionou? E o mais importante, vocês querem que eu traga mais histórias como essa? Porque se depender dos comentários de vocês, eu já estou pensando na próxima. Escreve aí embaixo se você torce para que todo mundo encontre um amor assim, verdadeiro e transformador, como diz Adora e Luciano. Obrigado por ficar até o final. Isso significa muito para mim. Até a próxima história, pessoal.